Boa noite. Nós temos algumas cartas e alguns recados. Para quem está vindo a primeira vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem está sempre com a gente também, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sempre é um momentinho esse que eu falo um pouco da doutrina espírita, né? Nós tivemos hoje, das 17 às 18, a reunião das Mães de Luz. Mães de Luz ela é uma reunião para cuidar da gente que passa pelo luto. Não só mãe, né, nem pai, mas a todos. Porque todos nós lidamos com esse momento e se não for cuidado, isso vira sofrimento, né? E eu conheci pessoas que chegaram aqui na casa espírita até pensando em suicídio, né? Entraram em depressão. Às vezes a gente acha que não dá mais para continuar vivendo e a gente começa a entender, né, que é possível superar a dor da morte. O nosso ente querido, nós nunca vamos esquecer deles. Pode ter certeza disso. Se alguém algum dia falou isso para você, o tempo é o melhor remédio, eu vou desconstruir essa frase. Eu vou dizer assim, o tempo não é o melhor remédio. O tempo é somente o tempo. Mas, por exemplo, meu pai, eu amo meu pai todos os dias. Já 15 anos. Tem dia que eu falo dele aqui, quem conhece vem aqui sabe. Tem dia que eu falo dele aqui sorrindo. Tem dia que eu não consigo falar. E nós vamos lidar com isso. Vão existir datas que às vezes vai mexer com a gente. A gente só não vai entrar naquele desespero, aquele sofrimento. Mas a saudade, ela é nos dois lados. Então essa reunião é para a gente poder cuidar, não é para fazer esquecer, né? Uma vez uma mãe veio aqui e falou assim, vocês vão fazer eu esquecer do meu filho? E a resposta é não. Quem ama não esquece. Nós vamos aprender a cuidar dessa saudade, para essa saudade não se transformar em sofrimento. Então toda terça-feira, das 17 às 18, nós temos essa reunião. Nas quintas-feiras, nós chamamos agora de diálogo de luz. Eu não gosto da palavra palestra. Perdão. Palestra parece assim, ó, um fala, todo mundo ouve e todo mundo tem que mais ou menos concordar. Às vezes não dá nem para perguntar. E a doutrina espírita, ela fala pra gente de uma fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Eu preciso entender. E para que eu possa entender, eu tenho que perguntar, ninguém nasceu sabendo. E sempre quando eu falo de fé raciocinada aqui, quem frequenta sabe, eu peço perdão, desculpa, por ser repetitivo, mas, por exemplo, você quer ver uma coisa? Porque assim, o pessoal fala e você tem que aceitar. Não, não é assim, né? Quantos de nós que entramos na casa espírita hoje movido pela dor, jamais pensando em pisar numa casa espírita? Eu tenho certeza que tem gente aqui assim. Sabe por quê? Porque alguém lá atrás falou assim pra gente, espiritismo não é bom, cuidado com esse negócio. Primeiro que eles usam umas frases, vamos mexer com os mortos, não vamos mexer com os mortos. Não vamos incomodar eles, faz mal, você vai incomodar eles. Eu tenho certeza que algumas pessoas já ouviram essa frase. Primeiro que a morte não é o fim. Segundo, que nós não estamos mexendo com ele, ou como eu falei antes aqui, tem muita gente que fala assim, nossa, vai estar invocando. Nós não fizemos isso não, filho. Né? Nós usamos do que a doutrina nos ensina, que é uma palavra chamada evocar. O que é evocar? Evocar é lembrar. Eu lembro do meu pai todos os dias. Falei aqui no começo, eu tive uma criação de tomar benção de mãe, pai, avô, avó, tia, até hoje, só enquanto para a rua é benção. Todo dia. Eu viro para o meu pai e falo para o meu pai, benção, pai. Se é de manhã, eu falo para ele, Deus abençoe o seu dia aí.
Se é de noite, eu viro, tomo a benção, digo para ele que eu amo e falo assim para ele, fica com Deus, dorme com Deus. Não é assim que a gente trata normal as pessoas. Meu pai só está lá do outro lado. Aniversário do meu pai, o que você faz? Eu falei aqui, canto parabéns. Você comemora? Comemora. Porque a gente usa expressões. Quais são as expressões? Passado. Eu tinha. Eu não tinha, eu tenho. Um dia eu falei para o rapaz falou assim, você é órfão? Eu falei, por quê? Eu nasci de proveito, irmão. Eu tenho pai. Eu tenho mãe. A diferença é que minha mãe é encarnada, meu pai é desencarnado, mas ele continua sendo meu pai. Então assim, nós podemos falar deles? Sim, com amor, com carinho. Óbvio que eles não estão 24 horas à nossa disposição, porque tem gente que acha que eles ficam o dia inteiro. Desculpa, tem gente que fala assim, quando eu morrer eu vou descansar. Quando eu ouço essa frase eu dou risada. Eu falo assim, sabe de nada, inocente. O outro lado se trabalha. Trabalha, André! Trabalha. O outro lado estuda. Tem os seus momentos de lazer? Também tem. Mas lá tem vida. Lá tem muita coisa para se fazer. Então assim, eles não podem ficar aqui o dia inteiro. Eu vou ficar o dia inteiro. Oi, pai. Pai, me ajuda. Pai, faz isso. Pai, deixa, dá uma folga pro pai também. Mas ele pode vir. Então, como eu estava falando, quantos que não entraram aqui movido por isso? E às vezes assim a gente fica até meio assim, a gente fica naquela, será que eu estou fazendo alguma coisa que desagrade a Deus? Porque lá na Bíblia fala, meu Deus, lá fala assim que nós não devemos consultar médium, que isso é abominável a Deus. Adoro a Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes na minha vida. Se você pegar o mesmo versículo de várias traduções, a Bíblia tem várias traduções. Tem de Ave Maria, tem de Thompson, tem de Almeida e por aí vai. Tem umas 10. Um dia eu peguei 10. O mesmo versículo. Cada um fala de um jeito. Não se deve consultar. Almeida, ele tem duas versões. Ele tem, acho que é uma de 1969 e uma de 1990 e pouco. O mesmo cidadão, o mesmo versículo, número ele traz assim, não se deve consultar encantadores. Na outra ele traz, não se deve consultar médium espírita. A palavra médium surgiu em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou esse livro, o Livro dos Espíritos. Até essa data, ninguém falava em espiritismo. André, não tinha, não. Como que você sabe disso? Pergunta para o Dr. Google. Dr. Google, quando surgiu a palavra espiritismo, ele vai dizer para você. Existe uma palavra antes que eu não sei, eu não guardo muito, não sou bom nisso, que quando a palavra ainda não existia, quem é bom do português sabe disso, e depois ela passa a existir. E aí diz, 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou esse livro, foi quando ele falou da palavra espiritismo. Até então ninguém sabia o que era. André, você está dizendo que a Bíblia está errada? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a Bíblia ela foi traduzida para uma linguagem mais fácil. Né? Você quer ver uma coisa fácil? A doutrina espírita ela diz assim, alguns espíritos, quando desencarnam, eles entram num estado de torpor. Se a gente não sabe, você tem que estar com o dicionário. A turma antiga, nós é da época do dicionário, do Aurélio, né? Você deixava o dicionário assim. Hoje o Dr. Google facilita a nossa vida. Se você pergunta, ele responde. Mas muitos de nós aqui, nós fomos criados na época de biblioteca, filho. Então, doutor, você ia lá, dicionário do Aurélio. O que é estado de torpor? Eu vou falar aqui e aí todo mundo vai entender, principalmente os jovens. Buga a mente. Você fica confuso. Então, alguns espíritos, quando desencarnam, eles ficam confusos. Por que, André, confuso? Porque muitos lidam que é o seguinte, morreu, acabou, morreu é o fim. Aí você fala assim,
Morri. Fechei os meus olhos aqui. Abri meus olhos aqui. Meu Deus, eu não morri. Eu não morri, mas morri. Sabe aquela confusão? Aí o cidadão fala, mas peraí, mas eu morri. Não, mas a morte não era o fim. Sempre falaram para mim que morreu, acabou. Não, mas morreu, não acabou. Meu Deus, isso é um estado de torpor, é um estado de confusão. Bugou a mente do espírito. Todos nós entendemos. Fica mais fácil. Né? Então a doutrina, a gente fala de uma fé raciocinada. Então assim, como eu falei, muitos entraram aqui, fica meio assim. Quem está vindo pela primeira vez, tudo que acontece na casa espírita, você fica de olho. Cidadão, porque a gente acha, olha o que a gente pensa, que a gente vai ver gente caindo, espumando para a boca. É o que as pessoas falam pra gente, olha lá, que a gente vê agora os negócios, filmes, uns trem por aí e tal, e as igrejas, tem que tirar o espírito do corpo, tem que tirar o espírito do corpo, o cidadão está se debatendo, espírito nenhum entra dentro da gente. André, não entra? Não, lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, cada um de nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Tem gente que tem medo de ver espírito. Aí eu falo assim, olha do seu lado. Quantos espíritos eu estou vendo aqui? Encarnado. Alguns encarnados caminhando, mas alguns desencarnados. Então nós somos espíritos, vivendo essa experiência humana. Cada um de nós tem um espíritozinho. Não tem espaço para outro entrar. Muito se usa de uma linguagem chamada incorporação, mas incorporação nada mais é do que vibração. Para do lado, sente, vibra, é o outro, não é o que a gente pensa. Ninguém entra dentro da gente. Aí Chico tem uma frase dele que ele diz assim, que tem gente que diz que é inconscientemente. Porque tem gente que tem uma mania de dizer assim, né? Alguns médicos terminam, viram assim, o que aconteceu? Acabou. Pode dizer assim, nossa, eu sou o cidadão. Não, nós somos semiconscientes, existe alguma coisa que a gente sabe, eu sei quem está aqui. Por que a gente põe a música e pede assim, gente, pelo amor de Deus, não converse. Eu sei que tem gente conversando aqui, só não vou dizer quem é. Que incomoda. Incomoda? Eu sei, eu escutei, velho. Então, isso, né? É só pra gente ver que as pessoas falam, assim, nossa, eu achava. Aí você entra na casa espírita e fala assim, nossa, eu ia ver, a casa espírita é uma casa normal. Normal. Fala de Jesus. Sempre. Ensinamento de Jesus. Você quer... André, quem que a gente segue? O André, não segue o André, segue Jesus. Nós não seguimos o homem. Nós somos iguais. Não existe diferença entre eu e vocês. Não existe, André. Não. Eu sou um ser humano tanto quanto igual. Então, a gente vem, aí a gente para, né? E a gente fica naquela preocupação. Aí a gente fala assim, nossa, eu achei que eu ia ver isso, eu achei que eu ia ver aquilo. Eu não vi nada daquilo que alguém falou para mim. Que surpresa. Até gostei das músicas. Tocou aí, né? Papas na Língua, eu sei. Nossa, que coisa, eu gostei, eu gosto dessa música. Essa música, eu gosto dela. Achei que eu ia escutar uns negócios diferentes. Então a doutrina espírita ela vai falar para você, segue Jesus. Tem uma frase que ela não é minha, eu digo sempre aqui, quando eu a escutei, eu a pratico e falo todos os dias. A vida é bela, a gente que estraga ela. Como que a gente estraga ela, André? Quando eu não aplico o ensinamento de Jesus. É tão simples. É fácil.
Jesus fala para a gente bondade, caridade, amor, respeito, compreensão, perdão. Tudo é ensinamento de Jesus. Não julgar. E a gente faz tudo o contrário. A gente julga, a gente condena, a gente briga. Às vezes briga por nada. Às vezes termina e fala assim, nossa, não sei como que eu entrei naquele negócio. Meu pai. Mas é porque a pessoa traz isso. É aquelas famosas, eu chamo de frases de impacto. Quais são as frases de impacto? Minha avó chamava de fuça-book. Né? E é mais ou menos assim, comigo é bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Cada um vai ter de mim aquilo que me dá. Se me der bem, eu vou tratar bem. Se me tratar mal, eu vou tratar mal. Não, Jesus ele fala assim pra gente. Cada um dá aquilo que tem no coração. Não é porque a pessoa agiu assim comigo que eu vou ser grossa com ela. Eu posso dar aquilo que eu tenho no meu coração. A bondade, a caridade, ser manso. Eu posso. A vida é bela. Você estraga o seu dia às vezes por pouca coisa. Você quer ver? Perdão. Eu falo isso aqui, ó. Perdão. Perdão é um negócio interessante. Que você vira e fala assim, eu perdoei. Mas eu não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Você não perdoou, filho. Porque eu imagino a cena, tá? Você imagina você acordar cedo para ir na padaria buscar pão, pra você ir trabalhar. 6 horas da manhã, vamos dar um exemplo. Você chega lá na padaria, aquele pão quentinho, que é só você chegar, passar a manteiga derreter, aquele cafezinho com leite e tal. Aí, você encontra uma pessoa que você adora. Você já chega em casa com aquele pão, você vira e fala assim, que ódio. Nossa, que raiva. Eu encontrei fulano hoje. Se eu pudesse, eu dava na cara. E que não sei o quê. Acabou com o meu dia. O dia nem começou. Aí você ainda vai mais longe, que você na vida fala assim, e vocês não acreditam. Ainda teve a capacidade de me cumprimentar, dar um tchauzinho para mim. Eu não sou hipócrita. Virei a cara. Primeiro, desculpa, tá? Educação é uma coisa. Tem nada a ver. Então, mas a gente leva por isso. Eu estou falando porque eu sei. A gente leva por isso. A gente vê por esse lado. Então, quando Jesus falou de perdoar isso, é estar livre desse sentimento. Encontrei fulano me cumprimentou. Bom dia. Vou dar um exemplo do Nelson. Nelson é meu irmão do coração. Bom dia, Nelson. Deus abençoe. Eu vou embora, vou chegar com o pão, vou comer um pão feliz, vou ficar feliz. Olha como é diferente. Meu dia começou bem. Não estragou o meu dia. Ensinamento de Jesus. Respeitar o próximo. Com muito carinho quando eu falo. Você quer ver uma coisa que muitos lugares condena, julga e fala de Jesus. E o pior é isso. Que às vezes o cidadão ele fala de Deus, fala de Jesus, põe a Bíblia embaixo do braço, mas ele quer que o outro morra. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Nossos irmãos e irmãs que são homossexuais. Tem lugares que não são bem-vindos. São julgados, são condenados. Tem gente que embasa na Bíblia. Está escrito assim. Jesus, quando ele veio, tem uma frase dele, todo mundo conhece aquela passagem que tem a mulher adúltera. Né? Que aquele alvoroço, Jesus vira e fala assim, o que está acontecendo, né? Que mercadão de peixe é esse? Que gritaria é essa? Aí o pessoal vira e fala assim, mestre, essa mulher, ela foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada até a morte. Jesus, amoroso, abaixou, virou, falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Quem é santo? Ninguém arriscou, filho. Ninguém arriscou uma pedrinha. Nem um pedregulho pequenininho. Aí Jesus usou uma frase que ele disse assim, eu vim para mudar essa lei. Jesus é amor. Quando você lê a Bíblia, é interessante, quando você lê a Bíblia, Velho Testamento, ela te apresenta um Deus que te pune.
Por isso que muita gente hoje tem isso, Deus está castigando. Muita gente tem essa ideia, Deus está castigando, Deus está punindo. Deus não está castigando. Mas Jesus é amor, Jesus veio para mudar essa lei. Então lá atrás, no mesmo livro das leis Levítico, que falava dessa parte, homem que deita contra homem como se fosse mulher é abominável a Deus. Mas você quer ver um outro versículo que está lá na Bíblia? E até hoje, se alguém achar a resposta, me traz. Que tem lugar por aí que está escrito lá assim, a mulher não deve usar roupa de homem. Vou fazer uma pergunta para vocês, o que é roupa de homem, o que é roupa de mulher? Se você vê aqueles filmes antigos, os soldados usavam aquele vestidão, uma sainha, tal, cinto ali, apertado. E aí? O que é roupa de homem, o que é roupa de mulher? Eu não sei, eu não achei resposta até hoje. Mas vamos lá, bora. No mesmo versículo, no mesmo capítulo que fala disso, está escrito assim. Perdão aqui às senhoras, a todas as mulheres e a todo mundo. Mas é o que está escrito e é com todo carinho e respeito. A mulher, quando ela fosse se casar, ela deveria se casar virgem. Após a noite de núpcias, pendurava-se um lençol branco, manchado de sangue, na maçaneta da porta da sala, que dava para a rua. Para quê? Para que os anciões da cidade, eles passavam em frente àquela casa. E ali, eles viam aquele lençol, ok, se o lençol tivesse manchado de sangue, ok, se não tivesse, aquela mulher seria apedrejada até a morte. Com muito carinho e respeito quando eu falo isso, vou baixar a cabeça, hoje é dia 22 de julho de 2025, se essa lei está em vigor hoje, filho, vai faltar pedra para nós jogar no pessoal que está casando aí. Graças a Deus, não tem ninguém sendo apedrejado. André, você quer que o pessoal seja apedrejado? Não. Eu estou falando assim, que o pessoal usa às vezes 2 pesos e 2 medidas. Então eu sacrifico meu irmão, né? E esquece uma frase de Jesus. Jesus virou e falou assim, perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus falou assim, é amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo? Ele virou e falou assim, é semelhante ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Qualquer um é meu próximo. Desculpa, independente de cor, de raça, de sexualidade, independente. Qualquer um é meu próximo. Você quer ver um negócio que eu vou largar ele aqui e vou sair devagarzinho. Se nós fôssemos falar de política aqui dentro. Nunca se fala, pelo amor de Deus. Eu só estou dando um exemplo de uma coisa. Porque existe um que gosta do X, outro que gosta do Y. Ok? Ok. Acabou! É meu irmão. Se a gente aplica esse ensinamento de Jesus na nossa vida, descomplica. Mas não, esse briga com esse, porque esse não aceita aquele e tal, desfaz amizade, e aquilo, e briga e tal, não sei o que, não se fala, blá, blá. A gente sabe. Respeito, compreensão. Eu tenho que saber respeitar o meu irmão. Ele não é obrigado a pensar igual a mim. E nem eu igual a ele. Pronto. Acabou. Ensinamento de Jesus. Então você fala assim, nossa, quanta coisa. A gente podia passar aqui, horas, falando de ensinamento de Jesus. Aí a gente fala assim, nossa, e realmente, a gente que complica. Eu tenho irmão, sim, tenho irmão, eu tenho irmão. Perdão o meu jeito de falar, e todo mundo que... Eu sou padrinho de 2 moças que elas são casadas, elas são afilhadas minhas. Então, assim, é com muito carinho quando eu falo, independente da sexualidade dele ou dela, independente, é meu irmão, é um espírito, igual a mim. Então merece o carinho, merece o meu amor, merece o meu respeito. É isso que a doutrina ela traz pra gente. É isso que ela traz, né? A gente cuidar da nossa vida, do nosso dia a dia, tá? Fé cega e fé raciocinada. Vou falar isso e vou ler, que eu sei que vocês estão aí assim. Pelo amor de Deus, leia. Para de falar.
Mas eu preciso trazer esse esclarecimento, porque assim, tem muitas pessoas que têm essa ideia, né? E aí a gente vai entendendo. Então, por exemplo, primeiro, da psicografia, nós não estamos fazendo nada que desagrade a Deus, tá? O espírito tem vida, morreu, não é o fim. Isso a gente pode ver dentro da própria Bíblia, quando Jesus vai no monte orar, na transfiguração. Está escrito lá assim, ó, Jesus sobe no monte para orar, e naquele momento, Moisés e Elias vêm conversar com Jesus. Ali mostra para mim muitas coisas. Primeiro, o espírito tem vida. O espírito não morre. A doutrina espírita, ela crê na comunicação dos espíritos. E aí eu vou perguntar para vocês, Moisés e Elias conversando com Jesus, o que era aquilo, se não é comunicação? Tem outro nome? Não tem. Comunicação dos espíritos. Aí alguém vai dizer assim para mim, André, mas ali era Jesus. Mas eu vou dizer para você, mas ali era Moisés e Elias. Qual a diferença entre Moisés e Elias para nós? Eu não estou entrando no mérito de Jesus, né? Uma hora a gente pode até conversar. Eu estou falando de Moisés e Elias. Eram dois espíritos. Tiveram um chamado ali, como a gente está aqui, cada um sentiu dor de dente, sentiu tal, chorou, tal, pegou gripe naquela época, só talvez mudava o nome, não sei. Era gente igual a gente normal. E agora para bugar a mente. Todos nós aprendemos na Bíblia que o primeiro morador da terra, quem foi? Adão. Adão teve uma esposa, senhora Eva. Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Depois teve mais. Essa era a constituição, ok? O que Caim fez com Abel? Matou. Quantas pessoas sobraram ali na face da terra ali? 3. Está escrito lá, hein? Gênesis capítulo 4. Só ler, Gênesis capítulo 4. Então Caim deixa a terra dos seus pais, vai para uma cidade chamada Node. Lá em Node ele conhece a sua esposa, casa e ela dá à luz a um filho chamado Enoque. O que aquela mulher estava fazendo naquela cidade chamada Node, se só tinha nós 3 aqui? André, você está dizendo que está errado? Não, pelo amor de Deus, a Bíblia só tem que ser estudada, irmão. Adão e Eva existiram, ok. Mas se eu sair daqui, é a mesma coisa que eu falar para vocês, gente, nós estamos aqui em 40 pessoas, ok. Mas eu vou dar um pulinho Aparecida ali, já volto. Cheguei lá e encontrei gente. Então não tinha só gente aqui. E agora? Fé cega, fé raciocinada. O centro, além disso, além da parte espírita, né, todo o acolhimento, o centro faz um atendimento também, que é na parte social. Nós temos ali uma peruca. Para quem está vindo a primeira vez, deve estar com a pulga atrás da orelha. O que aquela peruca está fazendo ali? Ela faz parte de um trabalho nosso, que passou a ser chamado Fios de Esperança. Por quê? Quem tem cabelo grande, quando corta esse cabelo são transformados em perucas. E essas perucas são cedidas, doadas às pessoas que passam pelo tratamento do câncer. Aquela ali é a nossa primeira peruca. Por isso que ela ficou ali. Aqui em Guaratinguetá tem a Casa Ato, Casa de Apoio ao Tratamento Oncológico. Então essas perucas são doadas, cedidas ali, todos que passam ali. É um trabalho totalmente gratuito. Casa Espírita dai de graça que recebeu de graça. André, você tem uma cantina. Vou responder para você. Por que eu tenho a cantina? Por que a gente faz uma rifa? Por que a gente tem o bazar? Porque é dali que a gente mantém essa estrutura toda. Eu não preciso nem dizer, não é sede própria, é sede própria alugada. Então, aluguel, água, luz, material. Não vou falar o resto. Só tem gratidão.
E a gente sabe que da onde sai? Dali. Não se cobra por nada. Então ali é a nossa peruca. Nós temos um trabalho com as gestantes, que nós passamos a chamar de berço de luz. Então a gestante carente, ela é acolhida, e aí é com a cesta básica. No 8º mês ela recebe o enxoval do bebê. Simples, mas recebe o enxoval, camisa, banheirinha, roupinha, aquele negócio tudo que precisa. Fralda de pano, para não dizer que eu vi que tem um bebê aí. O restante, quase que 100% do que está aqui, foi criado na fralda de pano, ninguém desencarnou por isso. E o projeto é fralda de pano. E temos o acolhimento, que é abraços que alimentam, que é a cesta básica. Tá? Por último, nós temos um outro, esse eu não divulgo em redes sociais do centro. O centro tem Facebook, Instagram. Quem puder, segue lá. Por quê? Porque ali a gente divulga tudo do centro. Que dia que vai ter... Ó, mesmo divulgando, as pessoas às vezes vão lá e falam assim, vai ter atendimento hoje? Mas eu posto todos os dias. Posto na segunda, já posto na terça. Quem acompanha sabe, a gente está sempre postando. Amanhã vai ter o estudo, às 19 horas. Quem quiser vir, das 19 a 20, é o estudo. O Jean vai estar aí com vocês. Então, quem puder, segue lá, facilita a vida, tá? Se der um problema, é ali que a gente vai dizer, ó, não vai ter atendimento hoje, deu um probleminha, pode acontecer, ninguém está livre, né? E nós temos um atendimento aqui. Minha mãe Áurea, é o Tonzinho, mãe. Eu estou junto do pai Antônio para poder trazer essa carta. Eu fui ajudado, acho que é a senhora aqui, ó, não é? Ela aqui, ó. Para trazer essa carta. Eu fui ajudado por uma tia bisa chamada Maria, que me ajudou muito nesse outro lado, para que eu pudesse ficar em paz, estar bem. Eu sei que te fiz chorar, mas jamais eu queria, mãe. Eu te amo. Quero aproveitar para abraçar o Eric, a Lígia, todos aí. Mãe, porque o seu Everton está bem. Eu estou muito feliz em poder trazer esse abraço. Eu te amo. Obrigado por ser a minha mãe. Eu te amo. Beijos do Tonzinho. Everton Fernandes Romero. Josi, Cláudio, meus filhos aqui presentes. Já aproveito para pedir que a Cleide, ela seja abraçada pela mãe. E que está aqui, abraçando a todos que estão presentes. Eu estou tão feliz, porque esse momento ele é ímpar, em deixar o meu abraço, podendo dizer o quanto eu fui amada, aí junto a todos vocês, e o quanto eu pude amar a todos também. A família é grande. A família é grande. Por isso, eu não vou listar todos, mas eu sou a mãe, a avó, bisa, que ama todos aí. Deixo o meu abraço a Clise, acho que é a Clise também, porque vocês todos são bem presentes na minha vida. Deus abençoe. Beijos da mãe, Leni Vieira Vantil. Crisna, Júnior, meus filhos, aqui, presente. Foi permitido ao Pai hoje trazer o meu abraço a todos, a Catri, aos meus netos também. Eu estava aguardando a permissão para esse momento. E você sabe muito bem que saber respeitar as regras, eu sempre soube. Tudo que eu aprendi e vivi. E claro, poder ver o meu legado deixado a todos aí. Podem saber que eu sou um pai que posso dizer: missão dada é missão cumprida. Meus filhos, eu estou bem.
deixo o meu beijo. Eu já pude estar com o Genino, falei para ele sobre esta casa. Eu quero poder trazê-lo aqui para abraçar a família e ver que esse momento ele é um presente de Deus. Agora eu vou precisar deixar a caneta. Beijos do pai, Eduardo Henrique Conzenei. Alguém pode perguntar assim, André, por que esse momento que a gente bate palma, né? A gente fica meio assim. Quando alguém faz aniversário, uma das formas da gente poder parabenizar a pessoa, né, naquele momento ali, a gente canta parabéns e bate palma para aquela pessoa. Esse momento aqui, ele é o momento que a gente parabeniza quem está recebendo e aquele espírito que pôde escrever para o seu familiar, tá? Não é para o André é o que só estou aqui porque eu estou, né? Mas quem faz tudo é a espiritualidade, tá bom? Só para saber, que às vezes a gente fica perguntando. Tia Delma, permitiram que eu viesse mais uma vez e trazer o meu abraço a você, porque é a minha intermediária entre meu pai e a minha mãe. Tudo que eu peço é que ninguém se culpe pelo que aconteceu. Tudo foi uma escolha e uma decisão minha. Ninguém errou comigo. Aprendi aqui que escolhas têm consequência. Mas eu não quero falar mais sobre. Sempre eu tive o que desejei, mas tudo era a minha mente. Eu não me aceitava, ela estava toda bagunçada. Mas eu quero agradecer porque aqui eu vi o quanto uma oração ela é importante. Ela parece uma vitamina, uma energia. Quando ela chega, ela nos fortalece. E como me ajudou. Por isso hoje eu quero deixar o meu beijo especial. E quem diria que a aproximação ela seria assim. Agora eu vou ter de encerrar. Beijos. Eduardo Camaleonte Santos. Rosa, minha esposa. Foi permitido eu trazer o meu abraço desse lado, cuidando da saudade, abraçando também a Ariane, a Larissa. Eu estou feliz em ver que a vida ela está seguindo. A saudade também eu sinto nesse lado. Eu sei que às vezes chegaram até a pensar, nossa, se não tivesse feito a cirurgia, nada iria mudar o dia da minha volta para esse lado. Eu estou bem. Eu deixo meu beijo. O ditado vai ser um pouco curto, mas voltarei em breve com mais notícias. Amo vocês. Beijo do esposo, José Renato de Castro Leite. Meu neto Antônio. Vou chamar carinhosamente de Toninho. Não estranhe a avó hoje estar falando assim. Mas aqui eu rezo a Deus e a Nossa Senhora que te abençoe. E poder trazer essa carta como um presente pelo seu aniversário, a avó está tão feliz. Aqui eu tenho cuidado de todos, viu? Fique despreocupado. Fique bem, meu neto. Estou tão feliz, tão orgulhosa de você. Rezo todos os dias para você. Te amo. Beijo da avó. Deus te abençoe. Maria Angélica Rosa. Nós temos alguns recados. Recado ou bilhete. O que é o recado? O que é o bilhete? É quando o nosso ente querido, não foi ele quem escreveu, mas através de um espírito amigo chamado Antônio Luiz, ele traz notícias para a gente do nosso familiar. Então isso nós chamamos de recado de bilhete. Esse é o momento que a gente faz a nossa oração, que a gente agradece, né? André, por que não entrega tudo? Carta e os bilhetes. Porque se a gente entregar, é assim, quem recebeu a carta fica feliz,
Quem recebe o bilhete fica um pouquinho, e quem não recebe fica um pouquinho triste. E se a gente entrega a carta e os bilhetes, acaba que a gente levanta, vai embora, e a gente esquece de dizer obrigado para Jesus, né? Mas nesse momento, independente de eu ter recebido uma carta, um recado, ou não ter recebido nada, eu falo que a oração ela é muito importante. Ela é, André? É. Essa é aquela hora que a gente pode sentir a presença deles. Às vezes eu posso sentir o perfume, né? Cada um aqui usa um perfume, eu falo assim, a gente junta, aí você não sabe que perfume que é, dá uma mistura no ar que um usa isso, o outro usa aquilo, mas de repente, eu conto aqui, muitos já ouviram e dão risada quando eu falo isso, só os antigos vão saber. Meu pai usava Colônia Pinhos Campos do Jordão, né? Nem tem mais, existe aí, você procurar na internet, pode ser que ache, mas não tem. Verdinha. Não tem aquela verdinha mais, do vidrinho, parecia que ele era até meio embaçado, aí você passava o dedo, depois ele voltava de novo. Não tem. Mas você está no meio aqui, daqui a pouco exala aquele cheiro, aí você fala assim, é ele que está aqui. É meu pai, minha mãe, seu filho, sua filha, seu esposo. Às vezes é o perfume, às vezes você vai sentir o toque, você pode? Pode! Às vezes eu posso até ouvir, e aí muitas vezes a gente fala assim, eu estou ficando doido, porque eu escutei o jeito dele, o jeito dela me chamar. Né? Então assim, aproveita esse momento. Eu aproveito, tá? Então, às vezes eu falo assim, fecha os olhos. Aí tem gente que fecha um, abre o outro, morre de medo de fechar os olhos na casa espírita, que fala assim, o que eu vou ver? O que vai acontecer? O máximo, se acontecer, é você ver o seu ente querido, mais nada. Mais nada. Então esse é aquele momento seu e dele, seu e dela. Feche os seus olhos. Recado, só levantar a mão, vai chegar até você, aqui na frente está o seu Gilson, deve estar a Dona Maria Lúcia, acho que a Alessandra deve estar por ali. Bruna Medeiros Vieira Rodrigues. Júlia Heilig Pereira. Roseli Aparecida Maciel. Fabiola D'Ambrosio. Sara de Moura Leite. Ionara, Ilka, Silmara, Suzelaine. Armando Rodrigues. Ana Carolina Galvão. Ana Carolina, achou? Tá aí? Tá lá. Gratidão a todos. Quinta-feira nós estamos aqui. Deus abençoe. Amanhã tem um estudo. Beijo no coração de cada um.